Olá, amigo, olá, amiga. Prazer enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0, toda sexta-feira na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, e também disponível no canal da TV Cidade no YouTube, facilitando o acesso no momento da sua melhor conveniência. É com muita alegria, muita honra que nós recebemos aqui hoje, nos estúdios da TV Cidade, o vereador carioca Pedro Duarte, uma jovem liderança aqui no estado do Rio de Janeiro, tem feito um trabalho incrível, uma trajetória muito positiva, muito propositiva, que vem a Nova Friburgo e nos dá a honra de participar desse momento tão especial. Pedro, muito bem-vindo à Visão em Ação. Agradeço. E como você está chegando em Nova Friburgo, embora já seja uma pessoa conhecida, a gente pede para você falar um pouquinho da sua trajetória, das suas origens, o porquê de você ingressar na política, enfim, para a gente poder iniciar esse bate-papo. Seja bem-vindo à Nova Friburgo, seja bem-vindo ao Visão em Ação. Beli, eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui novamente em Friburgo. E primeiro contar um pouco da minha história, e até a gente já se conhece já uns 10 anos, pelo menos, né? Tem uns 10 anos que a gente se conhece, quando eu estava com 25 anos, mas eu tenho hoje 34 anos, sou advogado, formado em Direito pela PUC, vereador na cidade do Rio de Janeiro, segundo mandato, presido hoje lá a Comissão de Assuntos Urbanos, então ao longo da nossa conversa você vai perceber que eu gosto muito de falar de cidades, do dia a dia da cidade, do urbanismo, do caminhar, dos parques, das áreas de lazer, das construções que nós temos, e aí a gente vai poder aprofundar bastante isso, mas hoje eu sou um fã do tema, apesar de não ser minha formação original como advogado. E da família, tem uma certa conexão com Friburgo, inclusive, porque o meu pai e meus tios, são 3 irmãos, eles têm uma loja de flores há 40 anos no CADEG, o Mercado Municipal do Rio de Janeiro, e é esse comércio que faz com que eu, meu irmão, meus primos, a gente seja a primeira geração a entrar na universidade, porque eles eram de Caxias, situação mais difícil, graças a Deus a loja deu certo e conseguimos ter acesso a uma boa educação, uma boa qualidade de vida. Agora, quem vende flores não tem como não conectar com Friburgo, que é o segundo maior polo produtor de flores do Brasil, e boa parte das flores que nós vendemos no CADEG são aqui de Friburgo, então não foram poucas as vezes que eu vim para a região serrana, que eu vim para Friburgo e algumas cidades no entorno também com meu pai, conversar com fornecedores, ver as flores, e um negócio que até hoje funciona. E o meu pai trabalha exatamente na madrugada, porque como são 3 irmãos, tio Silvio e tio Abel, um fica mais na manhã, um fica mais na tarde, meu pai é o caçula, botaram ele na madrugada. Então há 40 anos ele começa a trabalhar 11 da noite, meia-noite, vai até 9 da manhã. Então exatamente ele recebe esses fornecedores que de madrugada vêm com os caminhões para ali botar as flores, que vão ser preparadas para ser vendidas, flores e plantas, para serem vendidas ao longo do dia no varejo. Então também vem um pouco aí dessa conexão. Uma das potencialidades que Friburgo tem, claro, além de muitas outras. Sem dúvida. E você então tem uma formação básica numa grande escola de Direito, que é a PUC Rio, e você naturalmente teria ali uma projeção, uma trajetória profissional no segmento empresarial, enfim. E aí você opta por um caminho na gestão pública, seguindo aí a possibilidade de talvez contribuir de forma mais ampla. Qual foi a visão que acabou fazendo com que você optasse por esse caminho? Para desespero dos meus pais, que falaram, pô, vai ser o primeiro advogado da família, que orgulho. E aí eu falo, advogado, mas o orgulho vai vir pela política, porque é onde eu gosto. Quando eu entro na faculdade, eu já começo a disputar eleições de centro acadêmico. Então eu chego lá, o meu centro acadêmico não fazia evento, era completamente aparelhado, vivia de festinha e nada contra, festinha na vida universitária é bom e fundamental. Mas eu queria mais, eu queria seminários, queria painéis, queria que os alunos tivessem voz, eu começo a disputar eleições para o centro acadêmico. E no caso da PUC, o Direito, uns 1.800 alunos e 800 votavam todos os anos. Então era uma eleição bem acirrada. Eu perdi as 3 primeiras, mas depois a gente encaixou uma sequência de vitórias, e aí eu fiz parte do Centro Acadêmico de Direito da PUC, o CAEL, e no final da faculdade eu fui eleito presidente do Diretório Central de Estudantes. E aí tive a oportunidade de ser presidente 2 vezes, eu fui eleito e reeleito para representar os 12 mil alunos da PUC, numa eleição que 3 mil alunos votam. Então eu fui eleito na primeira vez com 1.500 votos, depois eu fui reeleito com 1.800 votos dentro da universidade. E aí um amigo em comum nosso, o Otávio Leite, que na época era deputado federal pelo PSDB, eu sou muito amigo do filho dele, Fernando, padrinho do meu casamento, e eu passei a frequentar a casa do Otávio, e aí aquele instinto de político, ele, peraí, eu não entendi, você teve 1.800 votos dentro da sua universidade, você foi reeleito com mais de 70% dos votos. Ele, você vai trabalhar em escritório, vai ficar lá fazendo petição e vai deixar isso de lado? Não, você tem que concorrer. Aí eu, mas Otávio, eu tenho 25 anos,
acho que eu tenho que me preparar mais. Olha, quando você estiver mais velho, você não vai querer concorrer, porque você vai falar, eu tenho filho, eu tenho carreira. Concorre. A política precisa de sangue novo, precisa de gente com vocação. Eu topo essa loucura, né? Termino minha faculdade, concorro para vereador, tenho 4.500 votos, que não foi o suficiente para ser eleito, mas me colocou... no ano de? 2016. 2016 eu tinha 25 anos. Mas eu vi que ali é minha vocação, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de estudar. De lá para cá eu fiz uma pós em gestão pública no INSPER, já fiz curso, né, na Inglaterra, estou sempre me formando, buscando me qualificar, porque precisamos, na minha opinião, e eu sou muito grato ao Otávio por isso, porque de fato precisamos de renovação na política, de gente vocacionada para isso. Então a sua primeira eleição, 2016, e posteriormente você... Aí eu concorri em 2016 para vereador, não fui eleito. 2018 para deputado estadual, cresci a votação, mas não fui eleito, com 27 anos. E aí em 2020, é a minha segunda disputa de vereador, eu faço 10.069 votos, e aí eu sou eleito vereador do Rio de Janeiro no meu primeiro mandato, pelo Partido Novo, e depois em 2024 eu sou reeleito. Então você está no segundo mandato. Segundo mandato. E você foi eleito pela primeira vez no Novo e recentemente teve inclusive uma cerimônia muito concorrida. Eu iria a essa cerimônia, acabei não conseguindo por conta de uma questão de saúde familiar, que foi exatamente a sua filiação ao PSD, partido que abriga hoje o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que também é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Eduardo Paes, com grandes quadros da política fluminense, Pedro Paulo, Luiz Paulo, enfim, tantos outros. E você caminha, então, na direção do PSD. Qual foi a sua leitura de cenário? Eu acho que a gente pode começar agora a aprofundar um pouco nessa perspectiva aí do estado do Rio de Janeiro, né? Quais são as visões, né, que a gente consegue compreender daquilo que está acontecendo e aquilo que está por vir, né? Essa semana, inclusive, teve algo bastante importante, que foi a consolidação de mais uma pré-candidatura ao governo do estado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Tem vários motivos, e a gente vai conversar de algum deles, mas eu vou pontuar para mim o mais importante. O estado do Rio de Janeiro vive hoje um momento muito importante e decisivo para a sua história. Todo mundo aqui que é fluminense, que é carioca, que vive o estado do Rio de Janeiro, e até quem saiu também, porque não foram poucos os amigos que se mudaram para São Paulo, para Minas Gerais, para o Espírito Santo, em busca de um melhor emprego, um melhor salário, segurança, exato. Então, por quê? A gente tem uma sequência aí de governadores presos, de governador empichado, de deputados estaduais presos, de conselheiros do Tribunal de Contas presos. Então, não é o problema que está só, é só o governador. Não, é generalizado na política. Endêmico, né? É endêmico, perfeito. É endêmico no nosso estado, e inclusive envolvendo o judiciário. E, mais uma vez, são denúncias postas. Na época do Cabral, o promotor-geral de justiça também investigado. Então, assim, o problema ele é generalizado. E acaba que o estado do Rio de Janeiro sofre muito com isso, né? E Friburgo certamente também sofre com isso, e todas as nossas cidades. Por quê? Você vai pegar aí coisas básicas que deveriam funcionar, como a conclusão, né, do recapeamento da Telefri inteira, a conclusão do Hospital do Câncer. Isso não é essa dificuldade de concluir obras por incompetência, falta de dinheiro, tem vários motivos, né? E não vou botar a culpa em um só personagem, porque a culpa é de muita gente. Isso acontece por todo o estado. Você vai nas cidades, né, nos polos que nós temos, como Macaé, Volta Redonda, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Campos, você vê aí um mar de obras inacabadas, nada estrutural que é feito, né, uma nova rodovia que não é feita, uma estação de trem nova que não é feita, uma estação de metrô nova que não é feita. Assim, o que de estrutural o estado do Rio de Janeiro hoje faz? Você vai comparar com São Paulo, mas São Paulo compara com Minas, com as estradas de Minas, compara com o que o Espírito Santo está fazendo. Para esse ano, Verli, o estado do Rio de Janeiro vai ter um déficit, está lá no orçamento, ou seja, vai gastar mais do que arrecada, 19 bilhões de reais. Não tem como isso dar certo. A gente caminha para repetir aquele momento horroroso que nós tivemos, né, no governo do Pezão, de atrasar o salário do funcionalismo. E aí é PM sem salário, é delegado sem salário, é enfermeiro sem salário, médico, professor. Então, que é o desespero, né? É o Estado colapsar nas suas funções mais básicas. Então, por isso também eu me coloco muito à disposição, né, de pensar esse Estado do Rio de Janeiro. E o PSD, a gente tem que fazer essa disputa a partir dos partidos grandes, que a realidade é essa, a política ela é disputada nos partidos grandes. E, na minha opinião, o Eduardo Paes se consolida como uma opção que é necessária para esse Estado ter algum nível, né, de governabilidade, de meta, prazo,
um secretariado que funcione, que pense, porque eu estou muito preocupado com a situação do Estado do Rio. Eu costumo falar que o Estado do Rio eu vejo o Estado do Rio como uma Ferrari com freio de mão puxado, né? Um potencial incrível, mas a gente não conseguiu, historicamente, interiorizar o desenvolvimento. A gente sofre com esses escândalos recorrentes, com uma desestruturação dos serviços públicos básicos. Quando você tem algum recurso disponível, ele é utilizado muito mais para obras eleitoreiras do que propriamente infraestruturais. Perfeito. E aí você passa o período eleitoral, o Estado volta a ter a crise, inclusive a gente está sob regime de recuperação fiscal já há algum tempo, enfim. Então a gente tem que olhar com muita atenção, muito cuidado, muito carinho, porque vai depender de cada um de nós o que vai acontecer daqui por diante. E houve opções, né, em outros momentos, eu até me recordo que em 2018, inclusive, nós tínhamos uma chapa que eu particularmente considero uma chapa dos sonhos, né? Na cabeça da chapa, Eduardo Paes, e como candidato a vice-governador, Conte Bittencourt. E o eleitorado opta por algo totalmente desconhecido, totalmente desconectado de qualquer coisa que eu já tinha visto na política, e o resultado está aí, né? A gente vai amargando. Quando você tem aquele momento de venda das ações da SEDAI, você tem um fluxo de caixa mais favorável, você tem essas obras eleitoreiras todas acontecendo. Posteriormente, isso se encerra, você não tem algo que permaneça como legado, e isso gera um prejuízo brutal que tem repercussão por gerações, não é algo de curto prazo, né? Então a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV Cidade o vereador carioca Pedro Duarte, que vocês já puderam perceber, né, que tem uma compreensão ampla, não só das questões que envolvem a capital do Estado, mas o próprio Estado como um todo. Enfim, e daqui a pouquinho a gente retorna com o segundo bloco para dar continuidade a esse bate-papo muito especial. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24.
Estamos retornando com Visão em Ação, recebendo hoje aqui em Nova Friburgo, na TV Cidade, Pedro Duarte, ele que é vereador no município do Rio de Janeiro, no segundo mandato, uma jovem liderança política do nosso estado, para um bate-papo com a nossa comunidade. Pedro, vamos falar um pouquinho agora sobre essa sua pauta prioritária, né? Eu particularmente também tenho um carinho muito grande pela cidade, no sentido, né, da acepção da palavra, da importância de ser um ambiente de convivência, um ambiente que promova a saúde. A gente fala muito em investimento em saúde, na verdade o maior investimento em saúde é você melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se você não faz isso, desemboca, né, numa qualidade de vida muito ruim e, consequentemente, em gastos muito altos na saúde pública. Eu me lembro que, na época do meu mandato como parlamentar aqui em Nova Friburgo, a gente fazia estudos e um deles apontava que a cada dólar investido, Organização Mundial da Saúde, a cada dólar investido em atividades físicas esportivas, por exemplo, você tinha uma economia de 5 a 7 dólares em gastos com saúde. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão, por que a sua predileção por essa temática? Bom, vamos lá. Primeiro é isso, né? Nós não vivemos em países, não vivemos em estados, nós vivemos em cidades. Tá? Então, acima de tudo, quem mora em Friburgo é friburguense, depois é fluminense, depois é brasileiro. É a mesma coisa para quem é do Rio de Janeiro também. Primeiro a gente é carioca, porque é o dia a dia das nossas vidas. É a creche que os nossos filhos estudam, é o posto de saúde que a gente vai utilizar, é o meu transporte público, eu vou fazer a pé, eu vou fazer de carro, vou fazer de ônibus, vou fazer de metrô, porque o poder público me ofereceu um bom transporte. Isso faz toda a diferença na vida, no estilo de vida. Porque, no geral, quem caminha, quem usa transporte público está numa cidade que promove mais a saúde, que é mais igual, diferente de cidades que dependem exclusivamente do carro, que aí, no geral, já são cidades, né, mais elitizadas ou cidades mal planejadas, porque a pessoa não consegue ir numa padaria que precisa pegar um carro e fazer 10, 15 minutos. E, infelizmente, temos muitas cidades brasileiras que foram desenhadas, pensadas dessa forma. Essa questão, falar de saúde, lazer, dia a dia, áreas verdes. Tem que ter planejamento de qual é o parque ou qual é a praça mais próximo que essa pessoa tem, seja para o dia a dia, e essa dinâmica já é diferente, né? A praça ela é muito importante para o dia a dia, porque eu estou voltando do trabalho, mas eu quero levar o meu filho para brincar um pouco ali, meia hora, 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Tem que ser perto de casa, tem que ser seguro. E tem que ter iluminação para poder chegar lá e voltar para casa com segurança. Já um parque é importante onde eu vou no final de semana para passar uma manhã inteira, para passar uma tarde inteira, como seriam Três Picos, um Parque Nacional Serra dos Órgãos. E tudo isso tem que estar, mais uma vez, bem organizado, bem conservado, boa manutenção, porque o dia a dia da pessoa se tornará mais agradável. E aí vai entrar esse mundo de coisas, né? Calçadas, transporte, área de lazer, tudo isso é urbanismo. E a nível de Estado, a grande reflexão que a gente tem que trazer também é a integração metropolitana. E aí eu falo metropolitana, não só o Rio e a sua metrópole. Toda cidade polo médio, ela tem uma integração entre como se fosse uma mini metrópole. Então, Friburgo, ela é uma mini metrópole da cidade no entorno, Duas Barras, Cordeiro. Campos, ele faz o papel de uma mini metrópole, né? Porque quem mora em São João da Barra vai trabalhar em Campos. Quem mora em Macaé e Campos também são muito conectados. Então, a gente tem que passar a ver as nossas cidades, né, dessa forma. Tanto que nós temos no estado do Rio uma Secretaria das Cidades. E o governo federal tem um Ministério das Cidades, que deveria fazer esse papel. Infelizmente, hoje, a Secretaria das Cidades ela serve para fazer asfalto e para reformar a praça. Isso é ruim? Não, isso é bom, mas, na verdade, isso é o papel do prefeito. A Secretaria das Cidades deveria chegar e falar, Friburgo, vamos conversar aqui, juntar as 6, 7 cidades que mais conversam e vamos unificar a saúde, né? Porque a gente sabe que o pessoal vem do entorno para o Raul Sertã. E como é que a gente está fazendo o cofinanciamento disso? O transporte, será que não tem alguém que mora no município do lado e está pegando ônibus e às vezes está tendo que pagar 2 tarifas? Vamos fazer um bilhete único para todo esse consórcio de 6 cidades? E, infelizmente, hoje eu vejo muito pouca articulação, né, com relação a isso. No Rio de Janeiro mesmo, a pessoa sai da Baixada, Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, e o Rio de Janeiro, cidade, é o maior polo gerador de empregos de todas essas cidades. Então, mais de 40% das pessoas que moram na Baixada, que trabalham, estão empregadas na cidade do Rio. E aí você vai ver, essas pessoas nas suas cidades usam Rio Card, mas na cidade do Rio de Janeiro já é. Então o bilhete é diferente de uma região metropolitana que é super conectada. Enfim, eu adoro esse tema, vou falar pra caramba dele,
mas eu sinto que é algo que me move, porque é isso, é o dia a dia da pessoa. Eu adoro debater Brasília, eu gosto desse presidente, eu odeio esse presidente, adoro. Mas, na verdade, o que move o dia a dia das pessoas é o que elas usam de serviço público, né, na sua rotina. A vida acontece, né? A vida real acontece no território, né? Ninguém mora na União, no Estado. E você tem uma inversão, né? Porque a maior massa tributária fica na União, a segunda maior massa tributária no Estado e poucos recursos para os municípios, à exceção daqueles que nadam com os royalties do petróleo, né? Você acha possível buscar essa integração, uma solução que seja também exequível, né, que ela possa ser implementada, que não fique só no campo das ideias, buscando essa integração entre... Aliás, nas cidades, né, da região metropolitana, elas são chamadas conurbadas, né? Você nem sabe de onde, quando que você sai de uma e está entrando em outra, né? Sim, no caso do Rio de Janeiro, São João de Meriti e Pavuna, é impossível você perceber a diferença. É basicamente uma linha imaginária numa rua, o prédio igual, aqui é São João, aqui é Pavuna, né? No Rio de Janeiro isso acontece muito, mas não é uma exclusividade nossa também. E eu acredito que essa integração ela é fundamental e muito possível, e mais, muitas das vezes ela não depende tanto de orçamento, de gasto, é muito mais articulação. Eu vou dar aqui uns 2, 3 exemplos disso. Eu tive recentemente conversando com uma empresa muito grande de Minha Casa Minha Vida, uma das maiores do Brasil, está na Bolsa, gigante. E eu falei, você só produz Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro, cidade. Por que você não produz na Baixada Fluminense? Público muito parecido, ticket médio, né, do valor aí da unidade muito parecido. Ele falou, Pedro, o Minha Casa Minha Vida em larga escala, para quem não conhece, é o programa do governo federal, né, de financiamento de habitação, eu faço com formas. Então, ou seja o prédio, seja a casa, é uma forma pré-pronta, né, produzida no interior de São Paulo, no geral, e essa forma eu faço uma. Só que o Rio de Janeiro me diz que o pé direito é de 2,10 metros. Aí em Caxias o pé direito é 2,08 metros. Em Nova Iguaçu o pé direito é 2,11 metros. Em São João de Meriti muda 1 centímetro. Aí vai falar espessura da parede. Porque o Código de Obras que exige isso. E certamente Friburgo também tem o seu Código de Obras que coloca ali a espessura mínima da parede. Aí uma cidade coloca 6 centímetros. A outra coloca 4 centímetros. A outra 5,5 centímetros, 5,7 centímetros. Fala, eu tenho uma forma. Agora, se essas cidades todas seguirem a mesma forma, espessura de parede, pé direito, eu consigo fazer em larga escala para tudo isso. E na minha opinião, se eu fosse prefeito dessas cidades, eu gostaria de receber, né, grandes empresas que hoje investem na cidade do Rio e não estão investindo em Caxias, Nova Iguaçu. Isso é um exemplo. E é uma padronização de código de obras. Não tem orçamento, não tem gasto multimilionário. É você ir nos prefeitos, fazer um modelo padrão, esse é o código de obras, essa é a legislação que vai atrair todas essas empresas para a sua cidade. Você vai aderir ou vai ficar de fora? Isso é um exemplo. O seu outro exemplo por exemplo, bilhetagem eletrônica que eu falei. Cidades que as pessoas pegam um ônibus para cruzar entre elas, porque trabalham em uma e moram na outra, e aí cada cidade inventa de ter o seu bilhete. E nós deveríamos, na verdade, ter um bilhete. O bilhete seja um cartão, às vezes está até no celular hoje em dia, né, você já coloca, mas que seja um método de pagamento que eu possa utilizar em diferentes cidades e, idealmente, que elas integrem, né? Que eu possa, ou seja, usar 2 ônibus com a mesma tarifa. Isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas. E para fechar aqui, né, um terceiro exemplo, e trazendo para a questão, por exemplo, das enchentes, que eu sei que é uma realidade muito dura na região serrana, e até a minha solidariedade aqui, pelo momento que a gente está gravando, ao sul de Minas Gerais, Juiz de Fora e em torno, também passando por uma enchente muito grave. Muitas das vezes as cidades do interior elas vão ter uma dificuldade de contratar engenheiro, arquiteto, geólogo, porque são profissões que ficam muito centralizadas na capital. E um dos deveres do Estado do Rio de Janeiro deveria ser estruturar bons órgãos de geólogos, engenheiros, arquitetos e ajudar todas essas cidades do nosso interior a terem bons projetos, né, de contenção de encostas, com bons engenheiros, com bons arquitetos e, claro, ajudar nesse financiamento também. Mas eu já conversei com o prefeito e falo, eu abro o concurso de engenheiro e às vezes não se inscreve ninguém, ou o cara fica aqui 1 ano, recebe outra proposta e vai embora. Friburgo não passa por isso porque já tem uma estrutura maior, uma cidade maior, mas você vai pegar às vezes cidades como Miracema ou mesmo Duas Barras, Cordeiro, vai ter uma dificuldade de ter no seu corpo técnico da prefeitura, né, o número suficiente de engenheiros, arquitetos, geólogos
para poder fazer um trabalho de contenção de custos. E aí o Estado do Rio deveria estar fazendo, com bons institutos, esse apoio. Sem dúvida. Você tocou numa palavra engenharia e aí me remete a uma demanda que a gente visualiza aqui para a nossa região. Nós temos uma característica de sermos um polo turístico, polo gastronômico, um polo de produção têxtil e de confecções, polo metalmecânico, polo agrícola, né? Somos aqui o cinturão verde do estado do Rio de Janeiro, mas a gente insiste, quando eu falo a gente, eu cito, por exemplo, o assessor seu, um amigo querido, que é o Vinícius Oberg, que foi secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, no sentido de fazer com que a nossa região também busque alternativas além dos setores tradicionais de economia, que é exatamente a busca por esse posicionamento como polo tecnológico, polo de inovação, polo de criatividade. E esse é um tema que a gente vai trabalhar em seguida no início do nosso terceiro e último bloco, nesse bate-papo que a gente vem tendo aqui com o vereador carioca, Pedro Duarte, uma jovem liderança no estado do Rio de Janeiro, para a gente poder visualizar, além dos setores, das vocações tradicionais da economia regional aqui na região serrana, o que se pensa a respeito desse posicionamento estratégico de fazer com que essas cidades também se consolidem como polos tecnológicos, polos de inovação, como acontece em São Paulo, em várias regiões, no sul do país, algumas regiões do Nordeste. E para isso a gente vai fazer agora um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade a esse bate-papo com o vereador carioca Pedro Duarte. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Estamos retornando com Visão em Ação, recebendo hoje aqui em Nova Friburgo o Pedro Duarte, ele que é vereador na cidade do Rio de Janeiro pelo segundo mandato, uma jovem liderança, uma pessoa que tenho certeza vai influenciar muito a política do estado do Rio de Janeiro, influenciar positivamente essa política que tem estado tão combalida ao longo das últimas décadas. Pedro falava no finalzinho do segundo bloco a respeito dessa busca por um reposicionamento estratégico, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, no sentido de que, além das vocações tradicionais, a gente também possa se fortalecer como polo tecnológico, polo de inovação, polo de criatividade,
Como é que você visualiza isso? Você concorda com essa visão? Acha que dá para a gente avançar nessa direção? Concordo 100% e eu diria que, na verdade, só louco para discordar, porque a economia, ela muda ao longo do tempo, isso é natural. Então, no passado, poucas décadas atrás, o mais importante era você ter uma indústria forte. E hoje você já vê que a grande discussão nacional, na verdade, mundial, é tecnologia, inteligência artificial, nômade digital. Isso não quer dizer abandonar os setores que nos trouxeram até aqui, muito pelo contrário. O polo metal mecânico é fundamental, a parte da agrícola, até eu comentei das flores, né, da conexão com a minha família, isso é fundamental, até porque isso tem um lado bom. São setores que a inteligência artificial não tem, ela tem um limite, né, porque a gente vai continuar precisando de pessoas que plantem, isso é real, isso é território, e isso não se perde. Então nós precisamos manter esses setores que nos trouxeram até aqui, temos muitas pessoas que vivem deles, mas o novo mundo vai continuar nos demandando isso. Vai falar, olha, eu preciso não só de um engenheiro, mas eu preciso de alguém que mexa com dados. Eu preciso não só de um médico que entenda de corpo, mas também que entenda, né, de operacionalizar exames e maquinários de ponta. E aí eu vou precisar ter técnicos bem formados para isso, vou precisar ter programadores, desenvolvedores. O mundo hoje quer contratar e investir nisso. Então, na verdade, as cidades que falam, eu vou ignorar isso, são loucas, porque, né, são bilhões de reais que estão circulando, né, pela nossa economia, que são deixados de lado. E a região serrana tem muito potencial para isso, pelo seu histórico, pela força econômica que sempre teve. Então, trouxe para cá boas faculdades, bons colégios, boas educações, significa uma mão de obra qualificada. E essa mão de obra qualificada é ela, né, que optando pelos bons cursos, pelos cursos que hoje, né, as pessoas querem contratar, né, é essa mão de obra que vai viabilizar ter startup, ter tecnologia, ter sistemas, ter investimento em TI. E não por acaso Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo já vem crescendo com relação a isso. Então, na minha opinião, é 100% correto o movimento nesse sentido por causa disso. Já tem mão de obra qualificada, focar, claro, né, com mais cursos, mais faculdades, né, direcionar bem. Tem qualidade de vida, isso é um ponto importante, porque essas pessoas, tanto que você vê, nômade digital, a pessoa se forma, né, na Europa, se forma na Ásia, se forma nos Estados Unidos e corre pelo mundo para escolher um lugar agradável para morar e trabalhar. Por quê? Porque trabalha no computador. Então você vir para a região serrana, onde é mais seguro, e essa é uma realidade, né, comparando a situação da própria cidade do Rio e do estado do Rio, a região serrana tem melhores índices de segurança. O clima é agradável, adoro esse friozinho. A ambiência. A ambiência, a natureza, poder num sábado, num domingo, percorrer aqui as regiões verdes que nós temos, ir num parque, fazer um trek, fazer um montanhismo, ou estar com a família numa área agradável, com um ar, né, mais limpo. Toda essa qualidade de vida ajuda a atrair essas pessoas, porque elas têm essa vantagem de poder trabalhar à distância ou até no modelo híbrido, né, trabalha alguns dias presencial, trabalha outros dias, né, de casa. Então eu vejo muito potencial, por esse e outros vários motivos, né, você está aqui na ponta hoje vivendo e ajudando muito esse ecossistema a se desenvolver, e na minha opinião é um movimento 100% acertado e necessário, senão a gente fica para trás. Sem dúvida. Voltando um pouco agora, Pedro, à política, né, a gente não sabe exatamente quem é o governador do estado do Rio de Janeiro nesse dia que a gente está fazendo a gravação, e a gente não sabe também se daqui a 3, 5, 10 dias será o mesmo, que a gente não sabe quem é hoje. Então a gente está vivendo um momento extremamente confuso. O fato é que a gente vai ter aí algumas decisões ao longo das próximas semanas, em seguida a gente vai ter um processo eleitoral e, apesar de todos os pesares, dia 1º de janeiro de 2027, nós teremos uma nova composição política no Estado. Governador, vice-governador, 70 deputados estaduais. Na sua visão, quais devem ser as prioridades essenciais para o início dessa nova gestão a partir de janeiro de 27? A prioridade número 1 é segurança pública, não tem como negar isso, é a realidade das pesquisas, é a realidade do dia a dia de quem eu converso. Como a gente até comentou, felizmente aqui na região serrana isso é um problema menor, mas também é um problema. A gente vê muito o tráfico se expandindo, então mesmo cidades que eram vistas como não acontece nada, não tem nada, hoje às vezes você vê a apreensão de um fuzil, você vê que tem uma boca de fumo, você vê que tem um tiroteio, tem um crime mais grave. Então a gente tem que conter isso, esse mal que infelizmente se enraizou na cidade do Rio, na região metropolitana, começou a se expandir para o interior do nosso estado. A gente tem que conter isso, né, e retomar o controle territorial. É inadmissível, eu falo como vereador do Rio de Janeiro, tem parte do Rio que eu não posso entrar,
porque ou a milícia me proíbe ou o tráfico me proíbe. E aí eu não estou falando de 5% do território. Os estudos mostram, né, que na cidade do Rio de Janeiro já está chegando a quase 40% do território que está sob domínio direto do crime organizado. Isso afeta todo o Estado, porque é dali que se faz um bunker e esse bunker começa a financiar a expansão do crime organizado por todas as cidades. Você tem aqui, eu tenho falado muito da região serrana, mas pegar Paraty, uma cidade linda, incrível, histórica, com belezas, com bares, restaurantes incríveis, e já tivemos casos de pessoas que viram na rua errada, entram no bairro errado e tomam um tiro, em Paraty. E aí imagina um polo turístico que poderíamos estar recebendo não só brasileiros, mas gringos, pessoas de todo mundo para ver um ponto incrível, ver uma matéria de caramba, eu vou para essa cidade pequena e ali eu tenho chance de tomar um tiro, tem fuzil, que loucura é essa? E todo esse bunker está na cidade do Rio de Janeiro, está na nossa região metropolitana. Então, segurança pública é o desafio número 1, sobretudo a retomada de controle territorial. É inaceitável que o Estado, né, e aí a gente pode ver, né, qual é a função número 1 que o Estado existe, criado lá séculos atrás. Controle, monopólio da violência. A violência no sentido de força física, só o Estado pode ter. Então, o território tem que ser controlado. Esse é o ponto número 1. E aí hoje a gente vê uma relação muito ruim que a política criou, que a gente vê deputado estadual, a gente vê político indicando comandante de batalhão. Você vê deputado querendo indicar posto de delegado. Ah, você é delegado aqui, né, em Friburgo? Não, você vai sair daqui, você vai para Volta Redonda, você tá atrapalhando. Isso é intolerável. Comandante de batalhão tem que ser escolhido com base em critérios técnicos, delegado que vai chefiar, o posto tem que ser escolhido com base em critérios técnicos, de carreira, de qualificação, de meta, de entrega. O segundo desafio gigante que a gente tem é o das contas públicas, porque um Estado quebrado, como infelizmente o Estado do Rio de Janeiro está 19 bi de déficit só esse ano. Exato, ou seja, só esse ano vai gastar mais do que arrecada, 19 bilhões, e já fazemos isso por 10 anos seguidos. Nós estamos no regime de recuperação fiscal, que é basicamente um Serasa do poder público. O Estado do Rio de Janeiro não paga a dívida que tem com o governo federal há muito tempo, paga ali parcelas, e continua gastando mais do que arrecada. Ah, mas isso é um papo tecnicista, o que isso afeta a minha vida? Como a gente pontuou aqui, sem dinheiro não conclui a reforma da Telefree. Sem dinheiro você não tem duplicação de estradas. Sem dinheiro você não conclui o Hospital do Câncer. Sem salários atrasados para várias categorias profissionais. Sem dinheiro você atrasa o salário ou também não dá reajuste, como várias carreiras importantes do nosso estado, do Rio de Janeiro, estão sem reajuste há muito tempo. Então, sem dinheiro, as obras não chegam para a população. Sem dinheiro, não pagamos corretamente os nossos servidores públicos para que eles façam o que nós esperamos deles, para que os enfermeiros atendam, para que os professores deem aula, para que os policiais façam nossa segurança, porque também a pessoa vai ficando desmotivada, começa a pagar parcelado, atrasa o 13º, não tem reajuste. É ruim para a vida de todo mundo, As pessoas querem, com razão, ter os seus salários valorizados para poderem, curtir o seu tempo com a família, ter segurança, comprar uma casa, e atender devidamente o Estado. Então, o problema fiscal ele é fundamental. E o terceiro, que a gente dedicou bastante o bloco aí, é esse trabalho de cidades. Na minha opinião, o Estado do Rio de Janeiro ele tem que ser um grande apoiador das nossas cidades. E aí a Secretaria da Cidade não deveria estar fazendo reforminha de asfalto de praça, mas sim articulando o apoio do Estado do Rio de Janeiro aos seus municípios fluminenses. Perfeito, concordo integralmente com essas prioridades. Sem elas, o Estado do Rio vai continuar sendo uma Ferrari com freio de mão puxado, como eu costumo dizer. Pedro, eu costumo dizer que nenhum governador, prefeito, deputado, presidente, ele vem de Marte. Ele é eleito por todos nós. Perfeito. Às vezes a gente tem aquela delegação de responsabilidade, uma transferência. A gente vota, depois não acompanha e só faz a crítica. Muitas vezes sem muito fundamento, enfim. E o papel do eleitorado, o papel do cidadão, da cidadã, nesse contexto de fortalecimento da democracia, de uma participação mais efetiva, de combate até mesmo a esse fenômeno das fake news que acaba desvirtuando muito o debate público, e agora com agravamento aí por conta da inteligência artificial, que você não sabe muitas vezes se é aquela pessoa que está falando ou não, enfim, quadro complexo. Como é que você visualiza o que precisa ser feito por nós, cidadãos e cidadãs, para oferecermos uma contribuição mais adequada? A bola sempre fica com o eleitor, no final é ele que vai decidir. E eu vou até conectar ali com uma mensagem que eu recebi essa semana, que eu achei curiosa, engraçada.
um eleitor mandou uma mensagem falando, estava indignado lá que eu estava mostrando os problemas do Estado, e a pessoa fica revoltada, e aí mandou, isso é um absurdo, vocês deveriam fazer um plebiscito. Aí eu, plebiscito por quê? Para trocar essa classe política inteira. Eu falei, olha, tem um marcado. Primeiro domingo de outubro, a cada 2 anos, a gente tem esse tal plebiscito. Não, mas eu não confio nas eleições, eu acho que tinha que ter um plebiscito. Mas olha só, o plebiscito... Não confia na eleição, mas vai confiar no plebiscito. O plebiscito é você ir votar em alguma coisa. E a urna é exatamente isso, as eleições é você ir votar. Mas eu entendo, assim, a pessoa ela fica frustrada porque ela vê que nada muda, que os problemas persistem, mas se o eleitor não parar para olhar em que ele está votando, qual é o partido, qual é o candidato a governador, senador, que a gente que gosta de política, às vezes eu tenho um trabalho enorme para convencer meus amigos de que o senador é importante. Não, Pedro, já escolhi meu voto para presidente, governador, e Senado? Não, o Senado eu vou ver ali, eu vejo na véspera. O Senado, o senador tem mandato por 8 anos, são 81 só, e eles votam tudo. E 3 por estado, né? 3 por estado. E tem coisas que só eles podem fazer. Por exemplo, discutir STF, impeachment de ministro, CPI de ministro do STF, que agora é um tema que todo mundo gosta, né, que está muito na pauta e com razão. Só o Senado pode fazer. Deputado federal, a Câmara dos Deputados não mexe nisso. Quem mexe nisso é o Senado. Né? Então está lá na Constituição. E a pessoa quer deixar para escolher o senador que vai votar na véspera. E realmente é muito difícil. Aí depois quer pedir o plebiscito, né, um plebiscito que vai apertar um botão e vai trocar a classe política inteira. Isso quase que um reset, né? Um botão de reset. Quase um reset. Vamos começar do zero. E não vai funcionar, porque é isso. Ainda que comece do zero, quem são as pessoas que vão chegar lá? Elas vão vir de Marte, vão vir do além? Não vão. Nós já tivemos algumas grandes ondas, né, de grandes renovações na política brasileira e acabou que, infelizmente, entregou muito pouco resultado, porque a pessoa fica revoltada e fala, eu não vou votar em ninguém que está lá. Aí vota no primeiro que aparece na esquina, como aconteceu em 2018 até na eleição de governador. Isso. A população estava revoltada, apareceu um cara grande, forte, imponente, dizendo que ia resolver a segurança pública do Rio de Janeiro. Deu em nada. Deu no que deu. Deu no que deu. O que dá trabalho, de fato, é você olhar uma pessoa e falar, pô, essa pessoa já teve mandato? O que ela fez? O que ela apresentou de projeto? O que ela aprovou? Como ela votou? Dá trabalho? Dá. Mas aí sim você vai escolher alguém, né, que conseguiu, de fato, entregar resultado, conseguiu trabalhar. Ou também pode ser alguém que não tenha tido mandato, mas que você pergunte, o que você fez da vida? Por onde você já passou? O que você estudou? Qual é a sua proposta? O que você acha legal? Entender. Mas a pessoa quer ver um discurso, né, uma frase, um chavão forte, né, um discurso radical, e fala, lacrador, né? Lacrador, simplista, e fala, esse aí fala o que eu queria ouvir. Uma frase de 10 segundos, aí depois fica inacreditável, estou decepcionado. Aquela pessoa, confiei tanto nela, acreditei tanto nela, acreditou numa frase de 20 segundos. Pois é. Então, fica aqui o chamado para o eleitor, né, de que sim, dá um pouco de trabalho, mas quando a gente vota da forma correta, o resultado que isso dá é muito grande. E se não ficar satisfeito, tem a opção 2 anos depois, 4 anos depois de votar. Tem um plebiscito 2 anos depois. Diferente, né? Pedro, vamos deixar aí para você os 30 segundos finais, agradecendo muito a sua participação, convidando aí para novas vindas aqui a Nova Friburgo, a TV Cidade, para você deixar uma saudação final aí para os nossos amigos e amigas. Beli, eu queria super agradecer aqui pelo convite, pela conversa, pela amizade já desses anos todos, e também agradecer a todos que nos acompanharam. Não é a primeira visita e certamente não será a última também. Tenho um carinho muito grande pela região serrana e que a gente possa, mais uma vez, ver o estado do Rio de Janeiro como um estado, né, e não apenas a capital. Você vai ver os nossos vizinhos, Minas Gerais, que é um estado hoje que cresce mais, que está conseguindo avançar. Ele tem o quê? Ele tem vários polos regionais que fazem com que o estado possa se desenvolver. É o mesmo com São Paulo, é o mesmo com o Paraná. Não dá para um estado viver única e exclusivamente de uma cidade da sua capital. Nós precisamos desenvolver os polos regionais e cada um vai ter sua vocação. O Norte Fluminense é muito forte no óleo e gás, a região serrana tem turismo, tem agrícola, tem agora o setor de tecnologia crescendo e deve crescer muito. Friburgo tem metal mecânico, Volta Redonda tem uma história muito forte também na siderurgia. A gente tem que ver quais são os nossos potenciais e fazer com que eles se desenvolvam, porque assim as pessoas vão ter acesso a melhores empregos, mais qualidade de vida, e os seus não vão ver seus familiares e amigos indo para outros estados, né, em busca de mais segurança, de uma melhor qualidade de vida, porque ela estará aqui. E aí contem comigo aí para que a gente possa levar esse estado adiante.
Muito obrigado, Pedro. Agradecer a você mais uma vez. Agradecer aos nossos amigos e amigas que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta-feira, 21h40, temos uma nova edição do programa Visão em Ação e também disponibilizar o meu e-mail, marcelo.verli@gmail.com, WhatsApp 999175577, para interações, para que a gente possa trazer pautas cada vez mais assertivas e voltadas ao interesse da coletividade, como foi essa entrevista hoje, muito positiva com o vereador Pedro Duarte, uma jovem liderança do estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço, até a próxima.